anos no mercado financeiro? Mais de 20 anos. Fui economista-chefe, analista, e uma coisa que eu aprendi. Você quer entender o que acontece com um país da América Latina, olha para todos os países. Geralmente, os movimentos acontecem em bloco, com uma diferença de 1, 2 ou 3 anos. Por quê? Nós somos colonizados por povos parecidos, português e espanhol, tivemos as mesmas ondas de imigração, junto com índios, negros, e a nossa economia no Brasil passou pelos mesmos movimentos e tem características similares com outros países da América Latina. Então, quando você tem um evento no exterior, ele tem impactos similares nos mesmos países. Um evento que pode ser uma guerra napoleônica que acabou desencadeando as independências da América Latina. Você pode ver, as independências da América Latina acontecem num período muito curto de tempo, diferença de 10 anos. Depois você pega e olha o fechamento do regime militar, quando você tem o expansionismo marxista, tem uma contra-revolução, um contra-movimento, que são os regimes militares da América Latina. Eles acontecem mais ou menos na mesma temporada. Então, ajuda muito a acompanhar o que acontece nos outros países e ver o que vai acontecer no Brasil. E o que aconteceu nos outros países recentemente. O Brasil, no passado, teve já episódios de violência, de movimentos organizados, não democráticos, claramente totalitaristas, que querem tomar o poder e de lá nunca mais sair, que mataram, por exemplo, o jornalista, pai, marido, profissional premiado, pagador de imposto, foi assassinado por 2 jovens manifestantes, que de jovem não tem nada, maior de idade. Quanto tempo os assassinos ficaram presos? 1 ano. Foram soltos. O que eles fizeram? Explodiram a cabeça dele com rojão, com fogos. Sem exagero. Uma coisa bárbara aconteceu aqui. Inclusive chocou as pessoas que estavam em volta. O que nós temos visto é a repetição daqueles movimentos que teve, o começo da repetição daqueles movimentos que nós vimos alguns anos atrás, se iniciando primeiro na Paulista, umas 2 semanas atrás, quebrando black blocs, quebrando lojas, destruindo bancos. Depois teve uma, entre aspas, manifestação de índios, que eu vi vários índios, e para mim são pessoas que andam na cidade e sabem que lançar uma flecha contra um policial é uma tentativa de assassinato. E se escondem atrás da legislação, onde muitos deles se declaram inimputáveis. Eles não podem ser punidos, porque em tese eles são selvagens e não sabem da legislação do homem branco. Os policiais que foram atingidos, muitos deles eram mais escuros do que os índios que jogaram as flechas. Índios, entre aspas, O terceiro movimento aconteceu agora, essa semana. A gente viu de novo manifestantes agora num tom mais agressivo, manifestantes organizados, de movimentos totalitários, que pregam o fim da democracia, dos direitos individuais, com atos de violência, agressões físicas, policiais feriram policiais e quebraram, queimaram, saquearam lojas e bancos novamente. Então, visivelmente, nós estamos lidando com um movimento aqui no Brasil que está tentando fazer uma desestabilização da sociedade. Só para observar que isso daqui não foi um ato isolado. Mostrando essas imagens, agora a gente ouve as sirenes, olha, chegando o reforço policial nitidamente, e usaram, sim, bombas de efeito moral, e a gente pode ver aí a destruição da porta de entrada dessa estação ali no finalzinho da Consolação, estação Mackenzie, se não me engano também, viu? Olhando para os países da região, nós vamos encontrar pelo menos 5 países onde manifestações extremamente agressivas, articuladas, organizadas, tinham o objetivo de desestabilizar o cenário local e influenciar nos rumos da política desses países. Um desses países, por exemplo, com menos da metade da população do estado de São Paulo, você teve 16 igrejas sendo queimadas.
Outras igrejas foram queimadas em outros países, mas ali teve muito mais em termos proporcionais. Várias estações do metrô sendo explodidas e queimadas, vários trens sendo explodidos e queimados, policiais sendo feridos, apedrejados ou mesmo queimados intencionalmente, como vocês vão ver depois nas cenas que são dramáticas. Será que isso vai acontecer no Brasil? Eu não tenho dúvida que o movimento totalitário é organizado e ele está subindo o tom. E se nós não estivermos preparados, certamente o direito nosso de nos expressarmos, que já está muito restrito pelo topo das estruturas de poder, vai começar a ser também suprimido pelos movimentos, como é que eles falam, que é engraçado? Engraçado trágico, né? Sociedade civil organizada, pela sociedade civil organizada. Esses movimentos aqui vão esmagar. Quando nós formos nos manifestar na Paulista, na rua, já houve no passado uma manifestação que foi tocada por uma pseudo-torcida organizada num time de futebol. E se nós não tivermos um governador, um prefeito, gestores locais que tenham comprometimento de dar tranquilidade para a polícia, o policial precisa ter a tranquilidade que, em obedecendo à lei, garantindo os direitos ao cidadão, contra arruaceiro, movimento totalitário com claras intenções, ou mesmo terrorismo, ele vai ser protegido. Ele protegendo o cidadão, ele será protegido pelo governador, que é o chefe da polícia. Ele não vai ser perseguido, ele não vai ser punido, como a gente escuta em muitos casos pelo Brasil. Policiais heróis são presos, não têm as promoções feitas, são transferidos para áreas consideradas de castigo. Então, visivelmente, você precisa dar essa tranquilidade para a sociedade se proteger como um todo.